Existe uma conversa que você tem todos os dias. Você não percebe que está tendo ela. Não abre a boca, não digita nada, não escolhe as palavras. Mas ela acontece, silenciosa, constante, ininterrupta. E o universo está do outro lado ouvindo cada palavra. O problema é que a maioria das pessoas está mandando a mensagem errada. Eu me lembro de uma época da minha vida em que eu acordava todo dia com uma lista mental de problemas. A conta que vencia na sexta, o relacionamento que não ia bem, o projeto que não saía do lugar. E eu ficava ruminando tudo isso, repassando cada detalhe, cada preocupação. No final do dia, a sensação era de que a realidade estava confabulando contra mim. Que o universo era indiferente, ou pior, que era deliberadamente cruel. O que eu não sabia é que o universo estava me atendendo perfeitamente. Cada pensamento, cada imagem mental, cada emoção repetida era como um pedido formal. E eu estava fazendo pedidos errados com uma consistência impressionante. Se você já teve a sensação de que pede, deseja, ora, visualiza e nada acontece, esse vídeo é para você. Mas presta atenção, porque o que eu vou te mostrar não é mais uma técnica de autoajuda genérica. É uma compreensão profunda de como o universo realmente funciona, aliada a 5 passos que, quando aplicados juntos, mudam completamente o resultado da sua comunicação com a realidade. Fica comigo até o final. Porque no 5º passo está o detalhe que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença entre pedir e ser atendido. Antes de qualquer técnica, você precisa entender uma coisa fundamental. O universo não fala português, não fala inglês, mandarim, espanhol. A linguagem do universo é energia. Mais especificamente, ele lê as suas reações vibracionais. Qualquer reação emocional que você tem a um evento é interpretada como um pedido. O universo não diferencia o que você quer do que você teme. Ele apenas observa onde você coloca a atenção e responde: sim, mais disso. Lê de novo, porque isso muda tudo. Se você passa o dia preocupado com a falta de dinheiro, o universo não lê a sua preocupação. Ele lê o objeto da sua preocupação, falta de dinheiro, e confirma: entendido, mais falta de dinheiro. Se você vive com medo de perder o relacionamento, o universo não sente sua angústia. Ele registra o conteúdo, perder o relacionamento, e responde: anotado. Isso não é punição, é mecânica pura. Como uma impressora que não julga o que você manda imprimir. Ela imprime o que recebe. E o que você manda é determinado por uma coisa: a sua atenção. A sua realidade está constantemente competindo pela sua atenção. Como candidatos num processo seletivo. Cada experiência, cada pensamento, cada memória tenta ser escolhida por você. E o que você escolhe, o que você ilumina com o foco, cresce, expande, se torna real. Você é o sol. E tudo na sua vida orbita em torno de onde você aponta a sua luz. Isso é ancestral. Os filósofos gregos usavam contemplação e visualização. Os mestres orientais praticavam manifestação através da meditação. Os xamãs se comunicavam com forças invisíveis da natureza. Os alquimistas medievais trabalhavam com transmutação de energia. Em todas as tradições, o princípio era o mesmo. A realidade é moldável por quem aprende a falar a língua certa. A diferença é que nossos avós viviam num mundo simples, silencioso. 100.000 empresas competindo pela atenção deles a cada hora. Você vive num mundo de ruído constante. Por isso, precisa de uma técnica mais precisa, mais intencional, mais poderosa. E essa técnica tem 5 passos. Primeiro passo: domine a sua atenção. Tão simples que parece óbvio. Tão negligenciado que a maioria das pessoas nunca aplicou de verdade.
A atenção é o condutor da comunicação com o universo. É ela que dita a composição da sinfonia da sua vida. É ela que controla a sua frequência vibracional. Focar é votar pela amplificação. Não focar é mandar uma mensagem de desinteresse. O desafio é que a maioria das pessoas navega isso no piloto automático. A atenção vai para onde a dor está, onde o medo está, onde a ausência está. E aí o universo confirma a dor, confirma o medo, confirma a ausência. Pensa naquelas pessoas dos programas de auditório dos anos 2000. O apresentador perguntava: "O que você vai fazer com esse dinheiro se ganhar?" E mais de 90% respondia: "Quero quitar minhas dívidas, reformar minha casa, comprar um carro." Tudo isso é foco na falta, na ausência, no problema. Quitar dívida é foco na dívida. Comprar o carro é foco na falta do carro. Reformar casa é foco na falta que existe dentro da casa. O foco certo nunca é no problema a ser resolvido. O foco certo é sempre no crescimento, na expansão, na liberdade. Quando você foca nisso, as dívidas são pagas no caminho, o carro chega no caminho, a casa é reformada no caminho. Mas esses são apenas marcos de uma jornada, não o destino. Você tem filtros de percepção operando o tempo todo. Seu cérebro deleta 99% das informações disponíveis. Distorce o que sobra para encaixar nas suas crenças. Generaliza, criando padrões a partir de experiências específicas. Isso significa que a realidade que você experimenta não é a realidade. É o seu filme particular, rodando em cima da realidade. Duas pessoas vão à mesma festa. Uma sai dizendo: "Todos me julgaram, foi terrível." A outra sai dizendo: "Conheci pessoas incríveis, foi maravilhoso." Mesma festa, universos completamente diferentes, criados pela atenção seletiva de cada uma. Onde está a sua atenção? Agora, neste exato momento, enquanto você lê isso, porque é lá que o universo está escutando. Segundo passo, pense e fale no presente. O universo só reconhece o agora. Passado e futuro são ecos. É no presente que o universo escuta. É no presente que tudo se cria. Para o universo, o passado já morreu. O futuro não existe. Quando existir, será resultado do que você fizer agora. Só existe o agora. E aqui está a armadilha linguística que destrói a maioria das pessoas sem que elas percebam. Quando você diz: "Eu vou ser bem-sucedido", o universo entende: "Não quero sucesso agora, deixa para depois." Quando você diz: "Eu vou ter saúde", o universo registra: "Não tenho saúde no presente." "Eu vou ter" significa: "Não tenho agora." O universo não trabalha com promessas, trabalha com estados. A solução é sentir como se já tivesse. Toda a realidade que você pode conceber já existe como potencial no campo, como uma frequência de rádio que já está transmitindo, mas você ainda não girou o dial para sintonia. Manifestar não é criar do nada, é sintonizar. E para sintonizar, você precisa sentir o estado da conquista antes de tê-la fisicamente. Você precisa vestir o personagem, pensar como pensa quem já tem, sentir como sente quem já conquistou, falar como fala quem já chegou. Não é fingimento, é calibração. Como você vê o seu objetivo já alcançado? Que sons você ouve quando já tem o que quer? Como é a sensação no corpo de ter conquistado o que deseja? Essas perguntas não são retóricas, são um trabalho. Porque quando você constrói essa realidade com precisão na mente, repetida e intensamente, o subconsciente começa a acreditar que é verdade. E aí, o comportamento muda, as escolhas mudam, as oportunidades que você nota mudam. E a realidade externa, aos poucos, começa a espelhar o que você instalou por dentro. Terceiro passo: comunicação intencional. Existem 3 tipos de comunicação que você pratica todos os dias, quer saiba ou não. A comunicação interpessoal, que é com as outras pessoas.
A comunicação intrapessoal, que é você com você mesmo, e a comunicação cósmica, que é a sua conversa com o campo universal que cria. A maioria das pessoas nunca refletiu sobre nenhuma das três. A comunicação com os outros, quando feita de forma inconsciente e reativa, fecha portas, cria atritos, bloqueia colaborações que mudariam a sua vida. A comunicação interna, quando é um loop de crítica, dúvida e negatividade, programa o subconsciente com crenças limitantes que sabotam cada iniciativa. E a comunicação cósmica, quando é feita no modo automático, cheio de reclamações, medo e escassez, se torna um pedido constante por mais do mesmo. O fato de você se comunicar todos os dias não te faz um bom comunicador. Existe uma diferença enorme entre comunicação inconsciente, reativa, e comunicação consciente, intencional, estratégica. Você está parando para ouvir o que fala para si mesmo? Está filtrando as palavras que diz ao universo? Ou elas estão sendo apenas grandes, reprodutoras de sombras e crenças limitantes? Como estão as suas conexões? Com você mesmo, com os outros, com o todo? Porque comunicação é conexão, e conexão é criação. Cada palavra que você diz em voz alta ou dentro da sua cabeça é uma instrução, uma ordem, uma semente, e o campo não julga a semente, ele apenas a faz crescer. Quarto passo: escute o seu sistema de orientação interno. A maioria das pessoas toma as decisões mais importantes da vida usando o instrumento errado. Elas usam a mente lógica, fazem planilhas, pedem opinião para os outros, calculam probabilidades e ignoram completamente o instrumento mais preciso que existe: os sentimentos. Os sentimentos são a sua bússola energética, o seu GPS interno, a sua conexão direta com a sabedoria que vai além do que a mente consciente consegue processar. Quando você está diante de duas opções, existe um exercício simples que muda tudo. Pega a primeira opção, fecha os olhos, se imagina dentro daquela situação, faz uma imersão completa, com detalhes, com texturas, com cheiros, com sons, e aí observa o que acontece no seu corpo. Existe leveza ou pesadez, entusiasmo ou contração, calor ou frio, abertura ou fechamento. Agora faz o mesmo com a segunda opção. Aquela que trouxer leveza, entusiasmo, abertura, essa é a resposta do campo, não da sua mente, do campo. Mas aqui está o desafio mais delicado de todo o processo. Você precisa aprender a distinguir entre o seu ego e a sua essência. O ego toma decisões baseado no medo, quer fugir da dor e buscar prazer imediato. Fala com argumentos lógicos, cria obstáculos convincentes. Quem é você para fazer isso? Vai passar vergonha. E se não der certo? Essa é a voz do ego. A essência é diferente. Ela é silenciosa, firme. Não convence com argumentos, convence com sensação. É aquela certeza que aparece depois do silêncio, que não some mesmo quando você tenta ignorá-la. Aprenda a escutar essa voz. Ela fala a linguagem do universo. Quinto passo: o poder da repetição. Esse é o passo que separa os que pedem dos que recebem. Você pode entender tudo o que eu expliquei até aqui, pode fazer uma visualização poderosa hoje, se sentir alinhado, conectado, cheio de clareza, e amanhã acordar no mesmo padrão de sempre. Porque o subconsciente não muda com uma experiência, ele muda com repetição. O subconsciente é o espelho do universo. A lei da atração opera principalmente nele, não na mente consciente. Ele não diferencia realidade de imaginação. Não tem intencionalidade imprópria. É um repositório que absorve o que recebe mais atenção, repetidamente, com emoção. E é exatamente por isso que as crenças negativas são tão poderosas. Não porque sejam verdades, mas porque foram repetidas milhares de vezes, com emoção intensa, desde a infância. O subconsciente as registrou como realidade,
e passou a criar comportamentos e escolhas que confirmam essa realidade. Eu tenho um amigo que era, segundo ele mesmo, um azarado de marca maior. Comprou carro novo. Roubaram as rodas. Mandou consertar, colocou na garagem. No dia seguinte teve uma enchente e o carro virou perda total. Foi ligar para o seguro, o celular caiu com a tela para baixo e quebrou. E ele vivia repetindo: eu sou muito azarado, tudo de ruim acontece comigo. E acontecia, com uma consistência assustadora. Quando ele descobriu o poder da palavra, da repetição, da comunicação intencional, tudo mudou. O novo mantra dele se tornou simples: Deus me ama, tudo está dando certo para mim. No começo, ainda aconteciam algumas coisas negativas, que eram reflexos da vida inteira de programação anterior. Mas quando aconteciam, ele olhava e dizia: olha como Deus me ama, me deu mais um livramento. A empresa que estava quebrada começou a vender. A vida virou da água para o vinho. Ele não mudou nada no externo, mudou o princípio da repetição. Mas atenção, repetição sem emoção é vazia. Não adianta nada repetir palavras como um robô. A reprogramação acontece quando você sente genuinamente o que fala. Quando você de verdade começa a acreditar no que está dizendo. O subconsciente não responde a palavras, responde ao estado emocional que acompanha as palavras. E agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Qual é o padrão de comunicação que você repete todos os dias? O que você fala para si mesmo quando não consegue dormir? O que você diz quando olha para o seu saldo bancário? O que você pensa quando imagina o futuro? Porque cada uma dessas respostas é uma instrução enviada ao campo, todos os dias, com alta repetição, com carga emocional intensa. Você não está rezando de vez em quando, você está transmitindo o tempo todo. A questão é, o que a sua transmissão está dizendo? O universo não precisa que você seja perfeito, não precisa que você nunca tenha um pensamento negativo. Ele precisa que você seja consistente na direção certa, que a frequência dominante da sua vida seja a frequência do crescimento, da confiança, da expansão. Quando a sua atenção está no crescimento, o universo expande o crescimento. Quando o seu estado interno é o do presente conquistado, o universo calibra a realidade para confirmar isso. Quando a sua comunicação é intencional, estratégica, consciente, o campo responde com a mesma precisão. Quando você escuta a sua bússola interna e toma decisões a partir da essência e não do ego, cada escolha te aproxima do que veio fazer aqui. E quando você repete isso todos os dias, com emoção genuína, o subconsciente o instala como realidade. E o universo, que é você, falando consigo mesmo, não tem outra opção a não ser espelhar isso de volta para você. Os 5 passos não são técnicas separadas, são um sistema, um organismo vivo. E quando funcionam juntos, o que antes parecia impossível começa a parecer inevitável. Comece hoje. Não perfeitamente, comece, porque o universo está ouvindo agora, exatamente agora. O que você vai dizer?